Eu era um empresário, já nessa época de 1970, e através de uma lei do incentivo fiscal, né, que o governo tinha colocado lá em 1966, eu peguei assim 50% do meu imposto de renda e fiz um investimento em reflorestamento na cidade aqui de Rubião Júnior, em Botucatu, né, através de uma empresa que era credenciada para fazer isso, que chamava-se Reubra, plantando 112 hectares lá. Em junho de 73 eu vim para Três Lagoas, né, e comprei a minha primeira fazenda, que era a Fazenda Palmito, e que depois eu coloco o nome porque todas as fazendas nossas tem o Nova na frente, então aí virou Nova Palmito. Em 75 eu já tinha plantado praticamente toda a fazenda em Três Lagoas, e aí nós compramos uma fazenda que chamava Fazenda Brilhante, que deu a origem à Nova Brilhante. E aí, então, eu comecei a trabalhar lá em 75 nessa fazenda com os projetos lá na Nova Brilhante. E aí foi que eu fretei 4 aviões, levei quase 300 pessoas para Campo Grande, e esses aviões totalmente lotados, que foi. E com isso eu fiz lá peguei os ônibus, 6 ônibus, viemos até a fazenda, com esse povo todo, aí visitamos ali onde estava o desmatamento, né? Visitamos também onde estava sendo feito as mudas no viveiro, o plantio, tudo isso. Então foi feita uma pequena visita lá dentro da fazenda, e em seguida fomos para um churrascão. Eu explodi em venda, né? A Rabin chegou a ter 117 projetos florestais. Nós chegamos a plantar 8, 9 mil hectares no ano. Projeto de reflorestamento. Lá na época, nós chegamos a ter projeto de eucalipto próprio, quase 50 mil hectares próprio, na época, né? E depois disso, ainda nós naquela época também plantamos para terceiros, que acabamos fazendo um bom trabalho. A Ramires chegou a ter mais de 1.000 funcionários na época, tinha mais de 150, mais de 150 entre máquina, caminhões, caminhonetes, né? O nosso acervo de maquinário chegou a ter mais de 150 veículos para a época, pra você ter uma ideia. E era uma loucura. E eu cheguei a ter avião na época, tudo. Daí nós não ficamos só em Mato Grosso do Sul, né? Nós expandimos para Minas Gerais, né? Também depois Maranhão, fomos para Caxias, no Maranhão. Foi assim, um crescimento grande. Lá em Mato Grosso, acabei ficando mais ou menos com 50 mil hectares ali. Mas de outros estados, a Ramires plantou mais ou menos naquela época até 83, 84, quase 90 mil hectares, 80 e poucos mil hectares. Totalmente manual, né? Era uma coisa assim impressionante, porque ia os funcionários colocando a mudinha, jogando com o pé, ia amassando assim a mudinha ali do lado, né, para a mudinha ficar em pé. Uma coisa assim, super artesanal, né? Não tinha clone, não tinha nada. Semente por semente plantada. Na época, Mato Grosso, foram 37 empresas. E o que aconteceu? O governo tinha como plano mesmo de governo incentivar 3 fábricas de celulose. Uma em Três Lagoas, uma em Água Clara e outra em Ribas do Rio Pardo. Esse era o plano de governo para a época. Só que daí, quando foi para incentivar a indústria naquela região, o governo não tinha mais recursos.
E quando ele cortou, não tinha indústria lá, nós ficamos com uma brocha muito grande na mão. A maioria das empresas praticamente tiveram que abandonar, né? E se perdeu. Fogo, formiga. Como que eu sobrevivi com o eucalipto lá? Eu acabei vendendo 15 mil hectares de floresta, na época em torno de 2 milhões de metros, mais ou menos. E esse volume de madeira que eu vendi para a Nestlé, né, foi assim um puta de um alívio para mim, que eu respirei muito. Em 83, 84, acho que eu vendia as terras para ele, acabei vendendo as terras. Com isso, salvei todo o resto das florestas, e aí foi legal. Na verdade, daí eu vinha sempre conversando com todo mundo e tal. E aí foi que a gente conseguiu, né, trazer o Manuel de Freitas e o Ronaldo, o Dr. Ronaldo da Chanflora. Eu acabei também vendendo uma boa parte da floresta para eles. Então foi assim que a Ramilha acabou sobrevivendo, porque na época a gente foi muito sério, plantou, adubou, a gente investiu de fato, fez um negócio campeão, e foi quando meu filho veio para morar, inclusive, na fazenda. O Júnior, menino maravilhoso, na época jovem, né, deixou todos os seus amigos, deixou a família e veio para Ribas do Rio Pardo morar na fazenda. Quando eu cheguei, para se ter uma ideia, a empresa, a gente teve que reduzi-la a 16 funcionários. Então nós tínhamos uma atividade bem reduzida de manutenção daquilo que se tinha. E aí, dali então foi o meu desafio de voltar. Não tinha a menor ideia do que fazer, não sabia o que iria acontecer, mas a gente sabia que tinha um grande potencial na mão. Mas que digamos que nós, a empresa, a área florestal do Mato Grosso do Sul, era um diamante muito mal lapidado ainda. E a gente foi fazendo isso. Eu acho que o perrengue foi isso. A dificuldade deve ser igual, porque lapidar um diamante não é fácil. E ele batalhou, o pai dele junto, nós batalhamos junto ali. Tivemos a oportunidade de conseguir dar início a uma fase de utilização dessa madeira, um cluster que foi formado na região de Ribas, já vinha um pouco forte em Água Clara, Ribas não tinha ainda. Aí, com ajuda, apoio de parceiros e de outras pessoas que também já envolvidas aqui no nosso negócio, conseguimos fazer um desenvolvimento daquilo que tinha um grande patrimônio e fazer então de novo início de uma fase aí, aquela fase da utilização das serrarias em Ribas, da madeira de pinos, que foi uma fase importante para a nossa empresa conseguir se manter e conseguir olhar de novo para um futuro próximo. Em 2004 nós começamos uma nova fase de implementação, procurando implementação de novas técnicas de manejo da floresta, e principalmente produção clonal, que a gente ainda não tinha se começado. Então, em 2004, foi o primeiro viveiro, nós começamos a pensar nisso. Introduzimos as nossas pesquisas de materiais, fomos buscar os materiais que pudessem ser adaptados ao nosso negócio. Construímos um novo viveiro clonal e aí, a partir dos anos 2000, a gente começou a entrar então num novo ciclo, nova fase e um novo mercado também. E, obviamente, institucionalmente o setor começou a crescer, da qual eu tive a oportunidade de poder ajudar também, através da nossa associação. E aí começou-se então uma nova fase nos anos 2000, 2009, 2010, então os anúncios de indústrias foram acontecendo em Três Lagoas e a competição por madeira começou a ser mais acirrada, o que foi muito importante para o fomento dos negócios. Foi muito importante para o nosso negócio. O negócio é um negócio de capital muito intensivo, a gente tem que investir muito para um retorno de longo prazo. Então o aporte de capital e a ajuda parceira financeiramente também para o nosso negócio foi muito importante para o fôlego, para a gente chegar até hoje e conseguir estar aqui então e podendo falar com todo mundo com 50 anos de empresa. Acho que a chegada da fábrica para nós aqui próxima às nossas atividades era o
o que se esperava num planejamento de 50 anos atrás, quando lá em 1973 meu pai idealizou, se esperava fazer floresta para uma indústria de celulose. E acima de 150 mil hectares já foram plantados por toda a nossa história de 50 anos. E é um volume expressivo de área que a gente tem muito orgulho de poder ter feito, e não só fazer, mas fazer bem feito, porque até hoje estamos aqui para contar a história. Valeu a pena? Valeu a pena, valeu muito a pena.